E para quem estiver nos ouvindo, qual é o primeiro passo, então, para ele comprar um imóvel financiado aqui nos Estados Unidos? O primeiro passo é entrar em... Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast nessa série especial sobre Estados Unidos. Hoje nós vamos falar com a Aline Phillips, que ela é carioca, ela é do Rio de Janeiro, e ela está em Orlando desde 1995, ela é especialista em financiamento imobiliário e vai trazer bastante informações para você que é dono de imobiliária, de como é que funciona esse processo de documentação, financiamento e tal. Aline, seja super bem-vinda. Se você quiser começando a falar um pouco sobre você, sua caminhada até aqui, eu acho que é legal para que as pessoas possam te conhecer um pouco mais. Bom, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Legal. Eu moro nos Estados Unidos desde 1995. Minha família, a gente vinha de férias sempre. Nos apaixonamos por Orlando, compramos uma casa de férias e não tiramos mais férias na casa. Entendi, legal. Viemos direto para cá. Eu trabalho com o mercado imobiliário já faz muitos anos. Hoje eu trabalho com a parte somente de financiamento. Tá. E a nossa especialidade é financiamento para estrangeiros. E aqui é uma coisa interessante. Os Estados Unidos ele tem um especialista em cada área, né? Uhum. Então, o Brasil já, o corretor que lida com quase tudo. Aqui não. Aqui você tem um cara que cuida da documentação, que vai cuidar do financiamento, o corretor e essa situação toda. E você é especialista em documentação e financiamento para estrangeiros. Sim, nós trabalhamos com todos os tipos de financiamento, mas pelo português e pela demanda dos brasileiros. Boa. Acaba que a gente faz muito financiamento para estrangeiro. Legal. E como é que funciona, começando aí, então, o financiamento para estrangeiro? Ele é uma coisa fácil, é complicada? No que se refere à aprovação, como é que funciona isso? De certa forma, a pré-aprovação de financiamento para estrangeiro é mais fácil do que para residente. Ah, é? Sim. Por quê? Porque o residente ele tem que ter crédito, a gente tem que rodar a aprovação no sistema. O estrangeiro não. É questão de... A comprovação de renda, de certa forma, é mais fácil, só que a entrada é maior. Entendi. E falando em entrada, já pegando o gancho, qual é o percentual de entrada? Hoje, os financiamentos para estrangeiro começam com 25% de entrada, entre 25% a 30%. 25% a 30%. O Brasil está em torno disso. O Brasil, nós tivemos uma alta de juros e em razão do reflexo um pouco do Covid também, porque o Covid que aconteceu, o governo acabou dando subsídio. Na época do Covid, essas parcelas jogou lá para frente e de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, a inadimplência aumentou bastante. E aí está um pouco mais difícil aprovar financiamento, então as pessoas estão tendo que dar um pouco mais de entrada para facilitar, 25%, 30%, então até é muito parecido com isso. E tem mais algum custo além da entrada? Além da entrada, tem o que a gente chama de gastos de fechamento e pré-pagos. O que é isso? As taxas do cartório, taxa de financiamento, taxa do governo, outros gastos que vêm junto com a compra do imóvel. Que vai dar em mais ou menos quantos por cento? É difícil falar uma porcentagem porque tem certos custos, por exemplo, a avaliação. A avaliação custa mais ou menos os $600. $600 de uma casa de 1 milhão é uma coisa, de uma casinha de 200 é outra. Bem mais ou menos falando, eu diria que 6,5, mais ou menos. Tá, mas como ele é uma taxa fixa, acaba sendo mais ou menos, não é tanto um percentual. Algumas são fixas, algumas vai de acordo com o valor. Por exemplo, as taxas de transferência do governo, isso é afetado pelo valor do imóvel. Então, mas sempre a gente faz para o cliente, eu falo os 6, 6,5 para começar a ter uma base. Mas uma vez que a gente começa a ver, quero uma casa de 400, quero uma casa de 500... Aí vamos começando a dar umas estimativas melhores para cada caso. E para quem estiver nos ouvindo, qual é o primeiro passo, então, para ele comprar um imóvel financiado aqui nos Estados Unidos? O primeiro passo é entrar em contato com um agente financeiro licenciado, onde vamos fazer uma análise do perfil do cliente e vamos ter... Nesse caso, você. Exatamente. Porque você tem que ser licenciada também para poder fazer isso. Nós somos licenciados.
Porque aqui, a maioria dos bancos que você vai abrir uma conta, eles são muito restritos nos tipos de financiamentos que eles oferecem. Então, é onde que a gente entra, que a gente é o que chama de mortgage broker, que eu tenho uma licença, a minha empresa tem uma licença que a gente assina e tem contratos com vários bancos investidores diferentes. Tá. Não somos pagos por taxas de juros, então é realmente buscar o melhor programa para cada cliente e cada imóvel. Ah, entendi. Porque aí, dependendo do imóvel que ele for, você vai procurar um programa que são nessa linha. Sim, porque tem financiamentos que são mais estritos com os apartamentos, tem financiamento que o valor mínimo é 150 mil, outros são 200, outros são 250. Então, parte tem a ver com o perfil do cliente e parte tem a ver com o imóvel. Legal, legal. E os documentos e as informações necessárias durante esse processo, quais são para essa hipoteca? A princípio, para pré-aprovação, vai ser passaporte. A maioria dos programas hoje pedem visto, mas a gente tem um ou dois que não, tá? Tem o visto de turista válido, no caso. Extratos bancários, onde que a gente quer ver os ativos em conta líquidos, que a pessoa tem o dinheiro da entrada, tem o dinheiro dos gastos de fechamento. E muitos bancos também, a maioria vai pedir reservas. O que são reservas? É que a pessoa comprou a casa, deu lá a entrada, os gastos de fechamento, não ficou zerada. Eles querem ver que a pessoa tem pelo menos 6 a 12 meses de parcela que ficou no banco. Ah, entendi. Então, a conta dele não é um crédito no banco que ele tem que apresentar, é um saldo? A gente está procurando saldo, mas junto com o saldo vem depósitos. Eu falo, as pessoas que estão com o dinheiro lá parado há 3 meses, estão com o dinheiro aqui? Fácil. Agora, qualquer dinheiro que aparecer na sua conta, a gente vai perguntar de onde que vem. Ah, vendi uma casa. Então, a gente não olha só o saldo, a gente olha depósitos, porque todo depósito grande tem que ter origem. Os bancos são bem restritos à questão de origem de dinheiro. Quando você está falando em conta tal, significa que ele precisa ter uma conta aqui nos Estados Unidos? Não, ele vai precisar da conta aqui nos Estados Unidos depois. Para pré-aprovação, não. Para pré-aprovação, a gente está procurando que o cliente tem ativos para comprar essa casa, tem os recursos. A renda vai ou por uma carta do contador, para quem é autônomo, para quem tem empresa, e contra-cheque, carta do empregador para quem é funcionário. Tá. E existe um cálculo? Se sim, como é que se calcula? Porque no Brasil existe um montante máximo para que se possa pedir emprestado esse mutuário a uma hipoteca. Aqui também? Não existe. Existem programas que fazem casas de milhões. Tá. Então, tem vários programas diferentes para valores de imóvel diferentes. Entendi. Então, ele pode financiar, não é ilimitado, desde que ele dê o percentual de entrada Y e tal. Aí então, vai ter bancos especiais que vão aprovar isso? Sim. Tá, entendi. E uma dúvida, por exemplo, hoje, normalmente ele conversa primeiro com o corretor, primeiro com você? O que você... O certo era vir primeiro pra gente. Mas eu falo que as pessoas querem comprar uma casa. Tá. Ninguém quer um financiamento, mas precisa do financiamento, né? Boa. Mas, a princípio, entrou em contato com o corretor, o corretor vai perguntar para a pessoa, você está interessado em comprar à vista ou você quer financiar? Ok, quer financiar? Você vai precisar de uma carta, porque a gente vai emitir uma carta de pré-aprovação. Essa carta vai falar o valor que a pessoa está pré-aprovado para a compra da casa e para o financiamento. Eu já ouvi casos até de corretores aí americanos que não demonstram a casa enquanto não tiver esse papel na mão. Especialmente as casas com os valores mais altos. Eles não querem nem que a pessoa veja a casa. Então, eles nem mostram a casa, se não tiver o comprovante que ela possa. Ou quem vai comprar à vista, o comprovante do extrato do saldo que tem o dinheiro inteiro para pagar a casa. Entendi. Sim. Eu já tive casos assim de brasileiros que vieram comprar aqui que se assustaram com isso. Tipo, pelo amor de Deus, quem vai mostrar uma casa? Boa. Mas é que o mercado move muito rápido. Então, os vendedores querem pessoas sérias, ainda mais numa casa mais cara. Não querem ficar mostrando a casa para todo mundo. Entendi. E outra coisa,
esses empréstimos, essa hipoteca, normalmente, qual é o prazo típico que tem? Para fechar tudo? A pré-aprovação não o prazo de aprovação, o prazo da hipoteca dele. Quantos anos? 30 anos. 30 anos é o máximo. A maioria é feita por 30 anos. Não precisa ficar 30 anos pagando, a pessoa pode amortizar e pagando antes. Alguns financiamentos têm multa de se quitar nos primeiros 3 anos, outros são 2, mas a partir disso, a pessoa pode quitar quando quiser. Entendi. E pegando já o gancho, e o tempo que leva essa aprovação de financiamento com o cliente? Pegou a pré-aprovação é rápida. Nosso time, em 24 horas, a gente dá uma pré-aprovação para a pessoa. Encontrou a casa, a oferta foi aceita, ao fechamento, está levando em média 45 dias. Entendi. Mas, por exemplo, se o cara, por exemplo, ele tem uma proposta de compra lá, ela está oficializada, bom, aí já congela tudo, o cara não pode oferecer para outro. Não, a pessoa está oficialmente em contrato. Os 45 dias é onde que a gente vai trabalhar o financiamento, o cartório, a companhia de título, ou os advogados, que aqui todos eles fazem a mesma coisa. Eles vão fazer a pesquisa da escritura, e a gente vai pedir avaliação, pedir documentação. Então, esse processo é que leva 45 dias. Entendi, para que tenha todos esses documentos. Até entrega de chave e o cliente dá o restante do dinheiro. Entendi. Então, normalmente ele deveria falar com uma empresa de financiamento, mas se ele não tem um imóvel, como é que ele vai ter uma ideia de valor? A gente faz uma estimativa. Parte da aplicação que a gente envia para o cliente, eu pergunto qual o valor de preço ele busca. O ideal é que o valor de preço que ele busca, ele pré-aprove. Mas se não, vamos supor que o cliente fez a aplicação que é uma casa de 400 mil. Tá. Eu estou vendo que ele pré-aprova só para uma de 300. Eu vou fazer, sendo de 300, sendo de 400, eu vou dar uma ideia para ele de números já. Tá. Não todo mundo trabalha assim, mas eu gosto de trabalhar com bastante transparência e para o cliente saber, né? Ter uma ideia de quanto vai ser a mensalidade dele, custos, tudo. Então, eu mando junto com essa pré-aprovação estimativa. Até falo com o cliente, olha, fiz a carta para você, 400 mil como você queria. Vamos supor que você chegou, viu uma casa de 500 que se apaixonou. Eu já sei os ativos em conta, já sei a renda. Então, se os números baterem, a gente refaz a carta e refaz os números, não tem problema nenhum. Entendi. Tá, e aí você altera esse processo para que ele aprove, tá? E normalmente isso ele faz no Brasil, ele tem que vir até aqui? Não precisa vir até aqui, pode ser tudo feito do Brasil. Tá. Se ele não compra, por exemplo, quem tá ouvindo a gente, principalmente são pessoas, donos de imobiliária, tá? Então, se caso ele tá vendo o trabalho com você e ele decide não comprar, ou por alguma razão ele não comprou, daí ele paga os teus custos? Não. Não, aqui não funciona dessa maneira. A gente é pago pelo banco se a pessoa fechar. A gente não cobra nenhuma consultoria, a gente é licenciado pelo Estado. Inclusive, a gente tem várias regras e leis para proteger o consumidor. Eu não posso nem te dar uma caneta por me indicar um cliente. Entendi. Bacana. Porque a gente não é pago por taxa de juros e tudo isso é para proteger o cliente. Tá. Porque no caso, só por curiosidade, com a imobiliária, legalmente ela pode ganhar uma comissão, porque são 2 corretores licenciados. São 2 corretores licenciados. Então você recebe do governo. Do banco. A gente recebe do banco. Por curiosidade, né? E aí a pessoa que vem, está falando com você, está levantando, e você tem um volume alto de negatividade de a pessoa decidir comprar ou não? Olha, a gente fala com muita gente. Tá. Porque eu acho que é uma coisa, eu falo que a gente trabalha em vendas, mas trabalha em venda. Quem não quer comprar uma casa? Se todo mundo que me ligasse, comprasse, fechasse, eu estava milionária já. Entendi. Mas pré-aprovar é uma coisa, tem a parte dos que pré-aprovam, tem essa parte que pré-aprova e que não compra, e
Poucos são o que eu dou uma carta muito raro, porque a gente faz um excelente trabalho, a gente tem uma equipe muito boa, mas é muito raro eu pré-aprovar um cliente e não dar, ele entrar em contrato e não dar certo. Entendi. Isso é raríssimo. Entendi. Pelo trabalho que a gente faz na frente e a preparação que a gente faz na frente na hora de guiá-lo para o melhor programa. Tá, entendi. E aí, a pergunta que não quer calar é como é que você enxerga, porque assim, no momento, o mercado imobiliário nos Estados Unidos está com juros extremamente altos, né? O americano, principalmente, ele está com muita dívida, principalmente de cartão de crédito. Nós temos aí o crédito estudantil, as pessoas devendo pra caramba. É uma situação que os Estados Unidos atravessa hoje isso, né? Você enxerga que os juros devem subir mais, não devem subir, na sua visão? Olha, a gente já está nos juros mais altos dos últimos 23 anos, né? Eu não acho que vai subir muito mais. Não acho, mas a gente não tem bola de cristal. O que estão falando é que para começar a diminuir vai demorar. Antes estavam falando do meio de 2024, agora já tem gente falando 2025. Porque o Fed, né, eles usam os juros para combater inflação. Porque o mercado imobiliário especialmente as casas aumentaram muito de preço muito rápido. Isso aí. Só que o que Alguns acontece? Falam até que ela está chegando no limite. Já existem alguns comentários de bolha. Eu não vejo uma bolha. Sim. Não, posso estar enganada, porque o que acontece? Não tem muita casa no mercado. Porque quando foi 2021 especialmente, 2020 e 2021, os juros abaixaram no mais baixo da história. E muitos dos americanos de residência, até eu tive brasileiro também, muitas pessoas refinanciaram. Então, o que acontece com essas pessoas que refinanciaram? Não querem vender. Porque estão pagando um juro barato. Porque estão pagando juros baratos. Entendi. Então, mas aí não existe uma questão de, até para americano, muitas vezes o juros ser flutuante, porque é uma coisa que no Brasil... A maioria dos financiamentos para residentes são juros fixos. Entendi. A maioria. Já para o estrangeiro, a maioria é os juros que não é fixo, é o que a gente chama de ARM. Isso. E você disse que esse cara não quer vender porque ele pensaria em vender para poder comprar outra. É isso. Exatamente. Porque o americano, em média, ele se muda muito mais do que um brasileiro. Dizem que a média, eu não sei como é que está agora, deve ter mudado, mas poucas pessoas compram uma casa e ficam nela para sempre. São poucas. Você tem ideia, mais ou menos? Porque no Brasil está 1,6. Você tem uma noção? Na vida do brasileiro, ele troca de casa uma vez, 0,6. Na vida? Na vida. Nossa, só meus pais, quando a gente veio para cá de 95, até o ano que eles mudaram, que acho que eles ficaram aqui, o quê? Uns 10 anos, nem 10 anos eles compraram que se 4 casas. Foram trocando. Em 10 anos. É porque o Brasil ele tem uma questão também da educação, da vivência antiga, né? Da história da vovó, quem compra terra não erra, imóvel para a vida toda. Então o brasileiro tem isso. Então o carro ele troca fácil, o imóvel ele já acha que tem que comprar, que é um grande erro do brasileiro isso. Ele tem que comprar um imóvel que é para o resto da vida dele, e na verdade não. Ele começa e vai trocando. E aqui você tem uma ideia, só por curiosidade? Eu não sei esse número exato. Antes falavam de 5 em 5 anos a pessoa se mudava. É mesmo? Chega a esse... É alto, realmente é alto. E muita gente começa, para sair do aluguel, que o aluguel aqui é caro, começa com uma casinha menor. Aí vende essa, compra uma maior. Entendi. Aí vai aumentando e depois diminui de novo quando os filhos vão embora. E com essa... Mas só para... Porque, assim, muitas pessoas que estão nos assistindo são imobiliárias que representam o cliente, que eles também estão num momento de medo, tipo, cara, se o juros lá tá alto pra caramba, e nós estamos falando que esse juro, além do juro, é em dólar, quer dizer, né? Ele também tem um certo receio de, puxa, será que é o momento? Será que não é o momento, né?
nessa tua percepção e até... Porque o que se falam... se falam não, alguns estudos, né, que a dívida do governo americano ela já está em 130% do PIB, né, do PIB americano. E agora existe uma tentativa de levantar um dinheiro com o Congresso para que possam auxiliar a Ucrânia, Israel, nessa questão da guerra aí. Então, você acredita que os juros possam não subir. Mas a casa, o imóvel de temporada, o imóvel lá de férias, vamos chamar assim, de lazer, ele não vem, na tua visão, porque pelo menos ele vem, a gente percebe que ele está tendo uma vacância maior, percebe-se que a venda diminuiu, fala-se até numa queda de preço. Como que você vê isso? Ou seja, que dica você daria para alguém do Brasil? O momento é aguardar, porque alguns falam de... Por exemplo, na minha opinião, é muito Rosalvo Barreto, nada né? Eu acho que o momento é guarda dólar e espera baixar que vai comprar coisa boa. Pelo menos é o que eu percebo. Mas a sua visão de quem está no mercado, qual que é? Olha, as casas de férias deram uma estabilizada, deram uma... Eu não diria baixaram, mas deram uma baixadinha. As casas residenciais, você não está vendo muito. Então, momento certo, eu acho que é uma coisa tão individual. Porque depende. Porque tem cliente que compra agora com juros de 8, mas é cliente que vai pagar a casa rápido. Entendeu? Entendi. E o que falam também é que quando esses juros abaixarem, vai aumentar os preços de novo. Porque não tem muita casa no mercado. Então, assim, é difícil saber exatamente... Porque eu conheço pessoas que venderam as casas e estão aguardando abaixar. Entendi. Aqui, nessa área, não abaixou. Na área que você atua, que você mora, não? Não. Tá, é o risco que a pessoa corre nesse sentido, né? Estão ficando mais tempo no mercado. Eu acho assim, os números têm que fazer sentido. Eu pergunto para você, desculpa te cortar, por quê? Porque a tua visão ela é muito importante, porque você não é uma realtor, você não é uma corretora. Então, a tua visão ela é uma visão mais, vamos dizer assim, mais protegida, né? A tua opinião. Por isso que eu te pergunto, tá? Sim. E o que acontece aqui também, que eu acho que é bem diferente no Brasil, pelo que eu vejo, pelo que eu falo com os clientes... A liquidez do imóvel o imóvel é bem mais líquido. Em que sentido? Todos os imóveis aqui, os corretores todos têm acesso. Isso. A informação aqui é tudo pública. Eu sei o quanto meu vizinho vendeu a casa. Entendi. Então, eu vou saber o quanto eu colocar minha casa no mercado. Por quê? Porque todo mundo sabe quem comprou por quanto. Então, se eu colocar minha casa no preço justo, ela vai vender rápido. Entendi. E as pessoas podem refinanciar o imóvel. Aqui não é difícil você fazer um refinanciamento. Mesmo que ela compre com juro alto, por exemplo, se o juro baixar, ela consegue. Ela pode refinanciar. Exatamente. O que muita gente fez. E qual que é a diferença entre uma taxa de juros fixa hoje e uma taxa de juros variável? Isso é questão de programa. Tá. Mais do que, tipo assim... O estrangeiro ele não consegue comprar, vamos chamar assim, numa taxa de juros fixa ou ele paga mais? A gente tem os programas que não oferecem, os programas com as taxas de juros mais baixas vão ser programas que as taxas de juros não são fixas. Por exemplo, o mesmo programa que tem a taxa de juros fixa por 3 anos, 5 ou 7, por 3 anos vai ser mais baixa. Entendi. Porque ele consegue financiar... Se ele quiser financiar em 3 anos, ele consegue. Não em 3 anos. A taxa de juros é o financiamento por 30, mas a taxa de juros fica fixa por 3 anos. Por 5 ou por 7, por exemplo. Entendi. A de 5, 7 vai ser mais alta do que a de 3. Então, quanto mais tempo... Em geral, o fixo é mais... A taxa de juros é mais alta. Entendi. Só que muita gente está está com menos medo de fazer uma taxa de juros que não é fixa, porque a tendência daqui a 3 anos não é, a gente não sabe, né? Mas não é aumentar, tá. E sim abaixar. Apesar que a taxa de juros fica, se a pessoa não refinanciar,
a maioria dos financiamentos, quando tem uma taxa de juros variável, todos eles têm um chão, que a gente chama, né, que é o mínimo, e um teto. Vamos supor que a taxa de juros hoje, no financiamento com 3 anos fixo, começou a 7,375. Passou 3 anos, a taxa de juros aumentou. Ele pode aumentar 2% ao ano ou 6% na vida do financiamento. Só que ele nunca baixa da inicial. Tá. Ele sempre fica na inicial. Mas se o mercado melhorar, a taxa de juros vai ficar mesmo. E esse credor, você tem uma ideia ou não? Eu te pergunto porque, como você lida só com financiamento, talvez... Como é que eles determinam, se é que é possível essa resposta, a taxa de juros do financiamento imobiliário aqui nos Estados Unidos? Vai de acordo com a economia. Tá. Vai de acordo com o que o Fed está fazendo. Cada programa é um pouco diferente, mas segue o mercado. Por exemplo, o financiamento para residente, quando a gente faz uma pré-aprovação para o residente, a taxa de juros muda todo dia. Todo dia. Um residente que está fazendo com documentação certinha, com menos entrada, o que a gente chama de um conventional loan, um FHA, muda todo dia. Os programas... Então, no Canadá tem isso, que são também, se é o primeiro imóvel da pessoa, ele tem um subsídio. No Brasil tem, que eles chamam Minha Casa Minha Vida, lá, que eles têm também um subsídio. O que você está falando seria um subsídio também? Ou algo especial para o residente? Não, é questão do tipo de financiamento. Entendi. Do governo não há nada de auxílio. De certa forma, sim, porque tem, por exemplo, o que a gente chama de um FHA, que a pessoa dá uma entrada menor, se não tem outra casa, você só pode ter uma casa no FHA. Então, tem algumas ajudas aí, tem algumas diferenças. Entendi. E até o residente que está comprando a casa dele para morar versus uma casa de investimento ou uma segunda casa, a casa que ele vai morar tem os termos melhores, em geral, de financiamento do que não. Entendi. E como é que funciona a variação da taxa de juros flutuante para o estrangeiro? Já que para o estrangeiro ela é flutuante, como é que funciona isso? Tem esse teto e tem esse chão que não pode subir até um certo nível, entendeu? Tá. Mas ele pode, mês que vem, alterou? Não. Fixa por 3 anos, ou 5 ou 7, geralmente é o que a gente... Mesmo? Mas esse não pagaria uma taxa a mais? Não, ela já vem dessa maneira. Ela já vem assim. Aí por 3 anos vai estar lá aquela mesma. Tá. Aí depois vai seguir uma tabela no mercado. Tá. Segue uma tabela mais o index, é assim que eles calculam depois de 3 anos, no 4º ano. Tá. Aí vão calcular, vão te mandar uma carta, ver se mudou ou não. Entendi. Para daí você alterar. Na tua visão hoje, as pessoas, porque é um questionamento também do brasileiro, ele consegue com financiamento, ele consegue ter uma receita, no caso da casa de temporada, para pagar o financiamento? Normalmente, não. Como é que você enxerga? Olha, a casa de temporada vai de casa para casa. Tá. E de property manager para property manager também. Porque são várias coisas. Eu tenho cliente que compra uma, compra 2, compra 3. Eu tenho cliente que... não gostei, prefiro ter uma renda fixa, saber o que vai entrar todo mês e opta por alugar a longo prazo. Mas ele não é o administrador, que eles chamam de property manager aqui? Que às vezes o cara não é tão... São várias coisas. Bala, eu tenho cliente que me falou assim, Aline, eu tinha um administrador, mudei para outro e melhorou. Mas parte é decoração, é localização, tem tantas coisas envolvidas. Não é igual uma casa que você compra para aluguel a longo prazo, que o aluguel está ali, você sabe que você vai arrumar um inquilino e você sabe que o preço é esse. Para que o pessoal entenda da decoração, quando ela fala, por exemplo, a decoração temática, né? Por exemplo, o quarto vai estar decorado com Disney, ou vai estar decorado As fotos, né? Tipo assim, porque a pessoa que está lá... eu estou indo agora para Georgia, no Natal. Tá. A gente pegou um Airbnb. Entendi. Você olha as fotos, né? Ok, esse aqui tem um game room, tem uma sala de jogos, tem uma jacuzzi. Legal. Então, são várias coisas, né? Aqui, por exemplo, tem muitas salas decoradas com eu já vi casas, quartos decorados com Star Wars, ou seja, né, Harry Potter. Porque uma casa que não tem tanta decoração. E a criança, e o pai que está vindo de fora para cá,
ele quer essa vivência, né? Você sabe que eu tive a oportunidade de fazer um curso muitos anos atrás na Universidade Disney, e eles, o processo deles, porque a grande dificuldade que eles tinham, isso vale para ilustrar essa decoração, para você que está nos ouvindo, por exemplo, a grande dificuldade que eles tinham era a camareira. Então, eles tiveram um caso de uma camareira que quando o pai com a criança, a família chegou, o Pluto dele, o Pateta, estava na cama. E ele, pai, eu achei o Pateta eu deixei no chão. O que ela fez? Ela botou ele na cama, deitadinho, coberto. Então, a Disney fala que ela entrou no espírito Disney, onde ela faz parte do espetáculo. Então, hoje, uma camareira põe, se o cara tem o Mickey na janela olhando para fora, já para que participe. Então, quando a gente fala de decoração, é essa decoração temática que acaba envolvendo. E aí você tem profissionais também especializados nisso aqui, né? Sim. Legal, bacana isso. E é bom porque o dono de imobiliária que está nos ouvindo isso, é porque muitas vezes é ele que vai fazer a ponte com o cliente. Eu sempre digo que, às vezes, a imobiliária manda o cliente dele aqui, o cara chega aqui e fala com o corretor, aí não sabe com quem vai deixar administrar, é com outra pessoa totalmente diferente, a decoração é outra totalmente diferente, o cara está perdido, ele quer alguém, eu sempre digo de que alguém que ele possa chutar a porta, então ele quer uma parceria, então esse dono de imobiliária no Brasil, ele é uma ponte importante para o cliente da cidade dele, né? Entendeu? Sim, com certeza. E aqui, então, não existe existe uma taxa de juros para comprador de primeira casa e para outro que já possui propriedade. É diferente essa? É mais baixa, sim, se é um residente. Tá, se for a primeira residência dele. Bacana. Então, se você fala, mas você fala que as pessoas não querem vender, mas porque não querem, mas eu posso vender o imóvel financiado. Pode. Mesmo sendo estrangeiro. Pode. Vendo e depois eu posso ou refinanciar esse imóvel, se o juro baixar, isso eu posso, porque até você comentou agora há pouco. O que acontece? A companhia de título, o cartório, ele vai fazer uma pesquisa, você quer colocar sua casa para vender. Eles vão fazer uma pesquisa em tudo que você deve, inclusive o seu financiamento. Tá. E o cliente que está comprando vai pegar o financiamento dele. E todo o dinheiro passa por esse cartório. Ele já dá informação para o comprador. Ele vai pegar o dinheiro do comprador, mais o dinheiro do banco e quitar as dívidas, seja o financiamento do vendedor. Entendi. Putz, maravilha. Acho que deu para dar uma boa esclarecida pessoal. Aline, se você, primeiramente agradeço, né? Você tá parte do teu tempo aí. Se você quiser deixar para o pessoal o seu contato, as pessoas que quiserem falar com você, por onde acham? Qual seria o contato seu? O meu telefone, tem o WhatsApp, é 407-702-9391. O meu e-mail é aphillips, phillips, @myabsm.com. O WhatsApp tem um na frente, né? Se você puder repetir, porque as pessoas não... 407-702-9391. Bom, agradeço a você o seu tempo e agradeço a você mais uma vez que esteja nos ouvindo, aos nossos patrocinadores, a Quinto Cred, a Superlógica, que apoiam esse projeto todo para que a sua imobiliária tenha mais informação, para que você tenha mais prosperidade, para que você cresça. E aguarde aí os próximos episódios. Nós estamos com essa série americana, que a ideia é tirar as dúvidas suas nesse sentido, e prosperidade à sua imobiliária. Até o próximo papo. Super abraço. Só um pouquinho, deixa eu primeiro dar um presente aqui para a Aline. Isso aqui é uma lembrança para você. Obrigada. Do nosso podcast, para que você possa guardar aí e lembrar aí da sua participação aí com o mercado imobiliário brasileiro. Legal. Obrigada. Legal. Eu que agradeço. A você, até a próxima. Nos vemos para frente. Um abraço.